O autor das Crônicas de Gelo e Fogo, George R. R. Martin, falou sobre a origem dos dragões, ele deu mais detalhes sobre os dragões e também deu algumas alfinetadas na série em relação a como eles estão adaptando todo o comportamento e alguns detalhes sobre essas criaturas. E é sobre um desses pontos, uma dessas alfinetadas que nós vamos falar no vídeo de hoje, mais especificamente sobre ter um dragão no Vale do Arryn, sobre ter um dragão no ninho. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar de House of the Dragon e também dos livros que deram origem a essa produção. Antes de eu começar a falar sobre isso também, tenho que lembrar que o Martin ele tem um blog pessoal, né, o autor da obra, e lá às vezes ele comenta algumas coisas da série, comenta alguns detalhes que ele ainda vai explicar mais nos livros dele, e dessa vez ele fez um longo post, bem longo mesmo, falando mais detalhes sobre o comportamento dos dragões e algumas outras coisas em relação a eles. Eu vou fazer um vídeo depois falando de tudo o que ele disse nessa publicação, tá bom? Então já se inscrevam no canal e ativem o sininho aí também para não perder. Vai chegar também essa semana, mas aqui a gente vai falar de um ponto específico que é em relação ao Roubo-Ovelha, o dragão que a gente já viu no episódio 6 de House of the Dragon dessa segunda temporada, que está caçando ovelhas no ninho, no Vale do Arryn, e segundo Martin isso não deveria acontecer, mas a série tem uma justificativa, e é uma justificativa válida, até porque o Martin mesmo no post dele, ele deixa aberto uma linha de exceção, né, algo que poderia causar essa alteração. Então vamos primeiro ler o que o Martin disse exatamente sobre isso. Meus dragões são criaturas do céu, eles voam e podem cruzar montanhas e planícies, cobrir centenas de milhas, mas não o fazem a menos que os seus cavaleiros e os seus montadores os levem até lá. Eles não são nômades, isso é bem importante. Se fossem, teriam invadido metade de Essos e a perdição teria matado apenas alguns deles. Da mesma forma, os dragões de Westeros raramente vagam para longe de Pedra do Dragão. Caso contrário, depois de 300 anos teríamos dragões por todo o reino e cada casa nobre teria alguns. Os 3 dragões selvagens, o Roubo-Ovelha é um deles, mencionados em Fogo e Sangue, tem tocas em Pedra do Dragão, que é o lar dos Targaryen. O resto pode ser encontrado no Fosso dos Dragões de Porto Real ou em cavernas profundas sobre o Dragon Mount. Luke voa com Arrax para Storm's End e Jace para Winterfell. Sim, mas os dragões não teriam voado para lá sozinhos, exceto em circunstâncias muito especiais, isso é importante, tá? Você não encontrará dragões caçando nas terras fluviais, na campina ou no vale. Ele fala especificamente do vale, e aí no episódio da semana seguinte a essa declaração do Martin a gente tem os resquícios de fogo de um dragão que estava caçando no vale, e a Lady Jane Arryn ela fala que sim, desde o começo do ano tem um dragão caçando por lá, esse dragão é o dragão selvagem Roubo-Ovelha. Só que nessa declaração do Martin mesmo ele fala, só em circunstâncias muito especiais, e a série coloca uma circunstância muito especial para isso acontecer. Rumor of it began shortly after the war. Ranging more broadly for food, my maester's surmise. E também pegando uma linha que o Martin fala sobre o Roubo-Ovelha nos livros, a gente tem essa distância de voo dele, fazendo também um pouco de sentido. Eu vou colocar o mapa aí para vocês entenderem tudo direitinho. Então, segundo o Martin, esses dragões selvagens, eles têm tocas em Pedra do Dragão. Pedra do Dragão é a ilhazinha que vocês estão vendo aí marcada no mapa, que é onde a Rhaenyra está nesse momento com os dragões dela. No livro, o Martin tem uma citação específica pro Roubo-Ovelha, ó. Era um dragão de cor de barro distintamente feio, apreciava carne de carneiro, ovelha, e atacava rebanhos de Deriva Marca até Guaquivai. Guaquivai, ele fica entre Porto Real, que é onde o Aegon está agora, e Ponta Tempestade, que é o lar dos Baratheon. Vocês estão vendo aí no mapa também um pouco mais para baixo. Só que a série coloca uma circunstância extremamente especial que justificaria o dragão fazer essa mesma distância de voo, só que para cima, o que faria com que ele caçasse no vale. E que circunstância é essa? A circunstância de que, tanto em Pedra do Dragão quanto em Porto Real, as ovelhas estão cada vez mais escassas. Por quê? Porque tanto o Aegon quanto a Rhaenyra estão confiscando mais alimento para dar para os próprios dragões deles, para que esses dragões estejam fortes o tempo todo, para que depois das patrulhas os dragões possam comer mais para se recuperar de uma forma mais veloz. No começo dessa segunda temporada a gente vê o Aegon falando sobre isso. After further thought, I have decided that I cannot restore your sheep. If war were to break out, my dragons will require feed.
E nesse episódio 6 mesmo a gente vê uma carroça em Porto Real passando cheia de ovelha, mesmo com o povo muito faminto. Eles estão pegando ovelha de todo lugar que eles podem para dar de alimento para os dragões, porque os dragões precisam estar bem alimentados para essa guerra. E como o Robovelha é um dragão selvagem, ele não ganha essa mamata que os dragões de Pedra do Dragão estão ganhando. O ninho dele, o covil dele é lá, né, em Pedra do Dragão, que é onde a Rhaenyra tá. A Rhaenyra tem dragões ali que estão sendo muito bem alimentados. A Syrax é um desses, o Vermax, que é o dragão do Jace também, o Seasmoke, que é o dragão que a gente viu nesse episódio tentando receber um novo montador e escolhendo o Ada, inclusive a gente vai falar disso também em um outro vídeo, também está sendo muito bem alimentado. E ainda temos Vermitor e Asa Prata, que são dois dragões gigantescos que estão sem montador, mas também estão lá em Pedra do Dragão e que agora estão recebendo também mais comida, porque talvez eles entrem na guerra, talvez eles entrem na dança, caso eles encontrem novos montadores. I alone patrol over 100 miles of open sea, endlessly, to hold the blockade. Maelys must gorge and rest, as must I. Então o que acontece? Nós temos o Robovelha, que quando ele saía de Pedra do Dragão para ir caçar, ele descia, né? Então ele ia ali para essas regiões de Ponta Tempestade, entre Ponta Tempestade e Porto Real. Só que não dá mais para ele descer, porque se ele descer, ali também a galera tá pegando, tá confiscando todas as ovelhas para dar para os próprios dragões, né? Então ele não vai arrumar comida ali embaixo. Vocês estão vendo aí como funciona o mapa. Então onde ele tem o covil, a Rhaenyra tá confiscando mais alimento para alimentar os próprios dragões dela. E onde ele costumava ir, caso ele precisasse buscar por mais alimento em um lugar um pouco mais longe, também está acontecendo isso porque são nas regiões próximas de Porto Real. Então faz sentido sim ele ir para cima, ele ir procurar esse alimento no vale. Inclusive, na primeira temporada, o Daemon, em uma das inúmeras vezes que ele zoava a Rhea Royce, que é a primeira mulher dele, aquela que ele também, né, fez o serviço lá para poder ficar viúvo, o Daemon fala da quantidade de ovelhas que tem no vale, que as pessoas preferem as ovelhas do vale do que as mulheres de lá e tudo mais. Então a gente sabe que ali tem bastante ovelha. Em termos de distância faz sentido, é uma circunstância rara e especial. Então desde o começo da guerra, os dragões dos Targaryen estão sendo mais alimentados, tanto dos verdes quanto dos negros. Então sim, essas regiões onde esse dragão costumava pegar a comida, elas estão agora sem alimento para ele, ou com alimento bastante escasso. Ele teria que brigar por isso, e ele pode simplesmente voar um pouco mais longe e conseguir isso no ninho. Isso se encaixa na declaração do Martin de que, em circunstâncias extremamente especiais, ele poderia acabar saindo, e ele não sai tanto do covil dele, o ninho não é tão distante assim, tá? Não é como se ele tivesse ido até o Winterfell buscar comida, que também ele não ia achar, porque lá também não tem grandes quantidades de ovelha para ele. Sempre bom lembrar, vou fazer um vídeo falando de todas as declarações que o Martin deu, então já ativa o sininho. Se você gostou desse vídeo, curte aqui e também comenta o que vocês acham dessa justificativa que a série deu para essa alteração em relação ao cânone que o Martin criou e também essas informações do livro. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece de curtir e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.